E aí, meus guerreiros, futuros soldados fuzileiros navais, estamos aqui, sou o professor Wagner Júnior, estou aqui com vocês para poder fazer a nossa revisão de geometria espacial, tá legal? Uma caixa de sapato tem a forma de um paralelepípedo retângulo de dimensões iguais a 16, 14 e 12 centímetros. Quantos centímetros quadrados de papelão são necessários para se construir essa caixa? Admita que se utilize 20% a mais de material do que o estritamente calculado, para que seja possível fazer colagens e dobraduras necessárias à confecção da caixa. Nós estamos aqui com o nosso comprimento, com a nossa largura e com a nossa altura. 6 centímetros, 12 centímetros, passou primeiro 14, deixa eu colocar aqui para seguir a sequência, 14 centímetros e 12 centímetros, tá legal? Então ele pede para saber a quantidade de papelão necessária e acrescentar mais 20%. Para saber a quantidade de papelão necessária, nós temos que calcular a área total combatente, a área total. Essa área total, ela tem duas faces laterais, duas faces frontais e como se fosse o fundo e a tampa, né? O fundo e a tampa. Então a nossa área total ela é representada aqui já com as medidas, 2 vezes 16 vezes 12 mais 2 vezes 16 vezes 14 mais 2 vezes, que é o 12 vezes o 14. Tá legal? Então essa é a nossa área total. Então ela fica como? A nossa área total ela é 2 vezes 16 vezes 12, 192, mais 2 vezes 16 vezes 14, 224, mais 2 vezes 12 vezes 14, vezes 168. Então minha área total, deixa eu sumir aqui para não atrapalhar o nosso espaço. Nossa área total ela fica com 2 vezes 192, 384, mais 2 vezes 224, 448, mais 2 vezes 168, 336. Isso somado vai dar 384 mais 448 mais 336, vai me dar 1.168 metros quadrados, certo? Então é isso aqui que ele precisa para construir essa caixa de sapato numa forma de paralelepípedo. Só que tem um detalhe, tem a dobra e as colagens, então ele tem que aumentar mais 20%. Então vamos ver. Eu tenho 1.168 vezes 20%. Isso vai dar o quê? 1.168 vezes 20 sobre 100. Correto? Então nós temos que 1.168 vezes 1/5. Da onde 1/5, professor? Simplificando aqui, porque é mais fácil você dividir 2.168 por 1/5. Então eu venho que 2.168 por 1/5 me dá 233,6. Correto? Então isso aqui são os 20% de acréscimo. Agora o final fica 1.168 mais 233,6, correto? Isso vai me dar 1.401,6 centímetros quadrados.
Entenderam, combatente? Então aqui é o que vai precisar para tudo, para as colagens e todas. Então nós temos a alternativa letra A. Nem mudei a caneta aqui, ó, sempre esquecendo. Letra A é a nossa alternativa. Com uma lata de tinta é possível pintar 50 metros quadrados de parede. Para pintar as paredes de uma sala de 8 metros de comprimento, 4 metros de largura e 3 metros de altura, gasta-se uma lata e mais uma parte da segunda lata. Qual a porcentagem? Lata de tinta, vou colocar aqui, uma lata de tinta pinta 50 metros quadrados, tá legal? De parede, ó, vou deixar bem claro aqui, parede. Por que, professor, parede? Porque senão na hora de fazer conta vai ter guerreirinhos aí que vão fazer o quê? Calcular o chão e o teto da sala. Eu tenho o comprimento, a largura e tenho a altura, correto? Onde que eu tenho as medidas que ele falou? 8, 4 e 3, certo? 8, 4 e 3. Observem, combatente, que 8 vezes 4 vai me dar o chão, certo? 8 vezes 4 é o chão. Automaticamente, o teto. Então, esse aqui a gente não vai usar. Nós não vamos usar. O que serve para a gente são as paredes. As paredes. Quais são as paredes? 3 vezes 4 e 8 vezes 3. Então, nós temos 12, 3 vezes 8, 24. Somente isso? Somente isso aqui, combatente? Não. Porque são duas paredes laterais e duas paredes frontais aqui que eu tenho, a frente e os fundos. Tá? Então, isso aqui é vezes 2, isso aqui também é vezes 2. Então, eu tenho 24 e tenho 48. Correto, combatente? Então, temos essas medidas aqui que a gente precisa. Então, o que vai ser pintado? O que vai pintar? Pintar. Pintar. 24 mais 48. 172 metros quadrados. Né? Que ele fala, uma lata e mais uma parte da segunda lata. 72. Então, voltando aqui, nós temos que uma lata, ele pinta 50 metros quadrados. Para pintar 72 metros quadrados, quantas latas, quanto falta? Aqui, ó, metro quadrado corta com metro quadrado, nós teremos que x é igual, voltando aqui para relembrar, setinha para cima, se com uma lata ele pinta 50, para pintar 72 ele vai precisar de mais ou menos latas? Mais latas, então aumentou a quantidade, né, a área, e aumentou também a tinta, diretamente proporcional. Então eu tenho 50x, que é igual a 71 vezes 2, ou 1 vezes 72, 72. Então x é igual a 72 dividido por 50, combatente. 1,44. Combatente, 1,44. Tá? Isso aqui, agora abrindo para poder entender melhor, 1 é a lata inteira, mais 0,44 da lata número 2. Lata 1 e 0,44 da lata número 2. Tá? Aqui usou. Só que ele fala o que? Outra coisa, que resta. Não é o que usou, que resta. Se aqui na alternativa tem o 44%, o combatente ia marcar. Então eu tenho
Quando eu trabalho com a parte inteira, eu desconsidero a parte inteira, só vou trabalhar com essa parte aqui, que 0,44 vezes 100 é igual a 44%. Logo, isso aqui foi gasto. Gasto. O que sobrou? 100% menos 44%. Sobrou 56%. Então é isso aqui que interessa, combatente. Isso que interessa. Alternativa letra C. Tá? Então vamos para mais uma questãozinha aí, combatente. Não esquece aí de dar o like aí. E relembrando, chegando aí a 100 likes, eu vou criar um grupo no Telegram para poder até o final da prova a gente estar discutindo umas questõezinhas aí. Né? O volume do paralelepípedo de aresta de medidas A, B e C, quando aumentamos cada aresta em 10%. Há um acréscimo em cada aresta. Então, primeiro vamos esboçar o comprimento, nossa largura e a nossa altura. Tá legal? Nisso aqui ele fala o quê? Ó, A, B, C. Tranquilo? E no segundo que ele falou, né, porque aumentou, corre um segundo. Um segundo paralelepípedo, ó, aqui, subindo aqui, nós temos o que? Um acréscimo de 10%. O acréscimo de 10%, como ele é representado? Você tem um número x. 10% de x é vezes 10%, que é igual ao que? X, que multiplica 10 sobre 100, que é igual ao que? 10 sobre 100? 0,1. Então, é 0,1 dx. Isso é o 10%. Aí, quando acresce? Quando ele vai acrescer, não era x anterior? X mais 0,1 de x fica o quê? 1,01x. Então, esse é o acréscimo. Quando ele fala em acrescentar 10%, 20%, 30% e assim vai. Então, quando você vai... Uma coisa até interessante. Você está na rua, o cara fala assim, ó, vou pagar no cartão. Né? Só mudar aqui rapidinho. Aí você está na rua, fala assim, o cara que... Ó, você pagando à vista é R$10. Se você pagar no cartão, eu vou acrescentar 5%. Ele na hora, ele não vai multiplicar por 5 dividir por 100. Não. Ele vai multiplicar por 1,05. 5%. 1,05. Então ele vai pegar lá o valor da tua conta, que foi 20, 30, não sei quanto, o valor que deu, o valor da sua conta, o valor da conta vezes 1,05, que já vai te dar o resultado final do acréscimo de 5%. Tá legal? Aproveitei aqui essa questãozinha para falar nisso aí. Então, vamos voltar lá na nossa questão. Então, se teve um acréscimo para cada um, eu não preciso ficar fazendo aqui, ó, A mais 0, então todos aqui terão a mesma medida. 1,01, 1,01, 1,01, certo? E como é que eu calculo o volume? O volume do paralelepípedo, ele é A vezes B vezes C. Correto? Deixa eu sumir aqui para não atrapalhar. A vezes B vezes C. Se é A vezes B vezes C, a gente agora joga aqui. O volume vai ser, quem é o A? 1,01 vezes. Quem é o B? 1,01. Quem é o C? 1,01. Então, o volume fica, multiplicando isso tudo, combatente, vai ficar 1,331, tá?
331. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês, ele deu medida de volume, a medida não, então quando a gente trabalha com área, volume ou comprimento, não tem nenhuma medida, eu boto unidade de volume, tá? Unidade de volume, isso aqui é só um acréscimo. Então ficou 1,331, então vamos ver isso aqui agora. 1,331 é a mesma coisa que 1 mais 0,331. Por que essa aqui? Como eu mostrei para vocês aqui, ó, a parte inteira tá aqui. A parte inteira tá aqui. E nós temos também a nossa parte aqui, ó, que é o acréscimo. Aqui está o acréscimo, tá? Aqui está o acréscimo. Logo, a minha porcentagem toda ela, deixa eu voltar, a minha porcentagem toda ela em cima do acréscimo. Então vamos ver que 0,331 vezes 100 é igual a 33,1%, certo? Então aqui está a nossa alternativa, letra C. Lembrando, combatentes, lembrando que, mais um detalhe, só para acrescentar, para vocês não perderem, que para retirar o símbolo da porcentagem, a gente divide por 100. Para colocar o símbolo da porcentagem, a gente multiplica por 100. Continuando aqui nas nossas questões. Uma caixa tem 1 metro de comprimento. Mais uma vez eu dando mole nas canetinhas. 1 metro de comprimento, 2 metros de largura, 3 metros de altura. Uma segunda caixa de mesmo volume tem X metros, até mudar aqui para não confundir, ó. X metro, tem comprimento X metro maior do que anterior, largura X metro maior do que anterior e altura X metro menor do que anterior. Calcule o valor de X. Tá. Então aqui ele já forneceu para a gente tudo. Ele fala que o volume 1 vai ser igual ao volume 2, correto? Isso que eu falo para vocês. Ele forneceu as medidas. Então aqui eu vou esboçar aqui, ó, meu comprimento, minha largura e aqui, ó, a minha altura. 1, 2, 3, tá? E ele fala num segundo. Então vamos ver um segundo aqui. Comprimento, largura, altura. Vou ter que sumir para não atrapalhar. Daqui a pouco eu volto. Então ele fala aqui, ó, olha o detalhe, combatente. O que ele fala? O comprimento, uma segunda caixa tem o mesmo volume, tem comprimento X metro maior. Se o primeiro vale 1, o segundo mais X. A largura tem X metro maior, então em cima é 2, embaixo é 2 mais X. E a altura é X menor, então se em cima é 3, embaixo é 3 menos X. Correto? Então temos essa situação aqui. Tá, e como ele fala que os volumes são iguais, combatente, aqui, o volume 1 é 1 vezes 2 vezes 3, 6 metros cúbicos. O volume 2 nós vamos calcular 1 mais x, que multiplica 2 mais x, que multiplica 3 menos x. Certo aí? Agora é coisa molezinha, combatente, molezinha. Vamos fazer a distributiva. Vai me dar 2 mais x, mais 2x, mais x ao quadrado, que multiplica 3 menos x.
Aí a gente vem, o volume 2 é, organizando a casa, 2 mais 3x mais x ao quadrado, multiplicando por 3 menos x. Fazendo a distributiva, nós temos, combatente, 3 vezes 2, 6, mais 3 vezes 3, 9x, mais 3x ao quadrado, menos 2x, menos 3x ao quadrado, menos x ao cubo. Ih, professor, vai ter uma equação do terceiro grau. Calma, combatente, não sofra de véspera. Não fica pensando naquela marcha de 42 km 2, 3 dias antes, senão vai te desanimar. Deixa para pensar na marcha quando estiver fazendo a marcha. Então vamos lá. Eu tenho 6, 9x com menos 2x vai me dar mais 7x. Ó, mais 3x ao quadrado com menos 3x ao quadrado, cancelou. Eu tenho menos x ao cubo, certo? Então, eu tenho 6 mais 7x menos x ao cubo. Tá aqui. Caramba, professor, como é que eu vou calcular isso? Calma, combatente. Olha a marcha. Vamos ver. Olha só. Ele não falou que é igualdade aqui? Eu tenho que esse meu volume... aqui, ó, V1, que vale 6, não é igual ao V2, então vou botar aqui, ó, 6 mais 7x menos, já ia botar mais, ó, querendo me sabotar, menos x ao cubo igual a 6. Corta esse com esse, porque positivo vem para cá, negativo morre. Sobra o quê? 7x menos x ao cubo, zero. O que está em comum entre eles aqui? O x. Vou colocar o x em evidência. 7x dividido por 7 é 7. Menos x ao cubo dividido por x dá menos x ao quadrado, igual a zero. Logo aqui nós teremos x que multiplica isso aqui, igual a zero. Isso aqui vai para lá dividindo, é zero, a primeira. Então, o quadrado é x que é igual a mais ou menos a raiz de 7. Sendo que, vamos desmembrar, x é igual a raiz de 7, x é igual a menos raiz de 7. Zero nem negativo, ó. Desconsidero. Sobrou o que, combatente? Raiz de 7. Alternativa letra E. Não esqueça aí o grupo no Telegram, hein? 100 likes. A área lateral, ó, área lateral de um cilindro é 20 π. Se o raio da base mede 5, calcule a medida da altura desse cilindro. Então vamos ver. Vamos rascunhar um cilindro, né? Já mudamos, saímos do paralelepípedo, estamos no cilindro aqui, ó. Então eu tenho a base do cilindro, certo? Eu tenho a base do cilindro, eu vou ter agora aqui a minha lateral do cilindro. Eu tenho aqui a outra lateral. Tá legal? Onde que ele fala? Já, ó, primeiro dado. Área lateral, combatente. Área lateral de um cilindro é 2πrh. Tá? Essa é a área lateral do cilindro, tá? 2πrh. Pô, professor, não consegui ter essa visão além do alcance da área lateral. Olha só, combatente, vou fazer aqui no cantinho, tá? Rabiscado assim mesmo, um retângulo. Deixa eu sumir aqui para melhorar. Aqui em cima é a... Vamos botar aqui, eu tenho essa circunferência, pode ser a base ou a tampa, eu tenho essa outra aqui. Isso aqui se chama planificado. Parte ali de baixo, aquela parte retangular, que você pega a parte lateral do cilindro, né? A parte da base, essa daqui, né? Essa daqui, nós temos que ela é o comprimento da circunferência, que ela é 2πr. Logo, eu tenho a altura da circunferência, combatente, viu aí?
Então é desse jeito que funciona. Voltando para cá. Então a minha área lateral é 2πr vezes h. Entenderam agora a situação? Onde que eu tenho a minha altura aqui, ó. Aqui eu tenho o raio, certo? Aqui eu tenho a altura do cilindro. E ele fala que a área lateral mede quanto? Que a área lateral mede 20 π centímetro quadrado. E o raio da base, ele forneceu para a gente que o raio mede 5 centímetros. A área lateral é 2πrh, que é igual a 20 π, onde que eu posso cancelar logo esse π com esse π, correto? Já posso simplificar o 2 com 20, que me dá 10. Volto para cá, eu tenho o raio h igual a 10. E professor, mas o raio ele deu. Legal, combatente. Aí, 5h é igual a 10. Logo nós temos que h é 10 sobre 5. Eu tenho uma altura de 2 metros. Alternativa letra A.